no texto de segundo Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Nós estávamos conversando a respeito de uma grande necessidade de Davi, que assumiu o trono, em Jerusalém e leva para Jerusalém o centro político, administrativo e religioso também do reino, tudo levado para Jerusalém, e ele já estava então governando tranquilamente, já tinha aprovação do povo, já estava bem estabilizado. Porém, a pergunta que ficou era a seguinte: o que ainda faltava para Davi? Já tinha poder, já tinha riqueza, já tinha conselheiros, já estava bem estabilizado, mas ainda lhe faltava uma coisa da qual ele tinha uma grande necessidade, e ele então vai atrás disso, ele vai em busca disso, para também estar com ele em Jerusalém. E nós lemos então, nesse capítulo 6 do segundo livro de Samuel, o verso 1 e o verso de número 2: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aqui está o que Davi realmente queria que também estivesse lá em Jerusalém, ou seja, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Davi foi um homem de um grande exemplo do desejo da presença do Senhor nosso Deus, em todos os momentos, desde ainda muito novo, quando ainda pastoreava as ovelhas de seu pai. Este moço, ele já adorava o Senhor, já invocava o nome do Senhor, ou seja, já fazia de todos os meios para sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Era algo com a qual ele se familiarizou, ele buscou e ele pegou tanta intimidade com Deus que ele não conseguia viver sem esta presença. Então, embora já tivesse conseguido tantas coisas na vida, agora o Senhor já o havia tirado de trás das ovelhas e já havia dado a ele tantas vitórias, como sobre leão, sobre urso e também sobre filisteu, o gigante no caso, e tantas outras guerras. Esse homem venceu. E agora, depois de tantas lutas e tantas perseguições por meio de Saul e o seu exército, Davi agora estava no trono de Israel, como Deus havia dito, como Deus havia prometido. Mas o desejo dentro do seu coração, ele permanecia. Qual que era? Da presença de Deus. Isto aqui não é para quem simplesmente quer, para quem simplesmente deseja. Isso aqui é para aqueles que Deus escolhe para si, para aqueles que Deus toma para si. E esses, um dia que experimentam desta graça, dessa glória, não conseguem mais viver sem. Como um hino que os irmãos e as irmãs louvam ao Senhor, aquele que já pisou no Santo dos Santos, ele não consegue mais viver em outro lugar. Então, Davi, ele aprendeu a viver na presença de Deus. Então, eu repito, quando ainda pastor de ovelhas, deserto, vales, montanhas, sol escaldante, noites frias, mas em tudo isso, sem a presença de Deus, ele não vivia.
Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. E o Senhor era aquele que realmente ele tomou como exemplo o seu rebanho, a forma como ele cuidava das ovelhas, levando as ovelhas nas suas jornadas, nas suas caminhadas. Ele viu que Deus fazia o mesmo com ele. E ele diz: o Senhor deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diz ele: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha a presença de Deus. Então a presença de Deus conosco vai trazer essa tranquilidade, vai trazer essa paz, vai trazer esse refrigério na nossa alma, de modo que nós devemos viver da mesma forma. O salmista diz: como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se nós temos que nessa terra desejar alguma coisa, nós devemos desejar também estar na presença de Deus. A presença de Deus, ela é para nós imprescindível. Não pode faltar de forma alguma. Que falte qualquer coisa nessa terra, mas que não falte a presença de Deus, porque é ela que nos faz descansar, como na semana passada comecei a ler com vocês, também ontem fiz referência na leitura aí do texto de Êxodo, quando Moisés, Deus mandar levantar e falar que vai anjo com eles, não nos faça levantar daqui se a tua presença não for conosco. Homens e mulheres que usufruíram dessa presença, que já sentiram essa presença, que já adentraram o Santo dos Santos, nunca mais vai querer outra coisa. Não vai querer ouro, não vai querer prata, nada dessas coisas que venha substituir, pois nada pode substituir a presença de Deus. Não há coisa mais extraordinária do que você adentrar uma igreja e ali poder sentir a presença de Deus. Olha, presta atenção, o fato de você estar dentro de uma igreja não lhe garante sentir a presença de Deus. Nós temos que entrar na igreja, mas ir um pouquinho mais além, entrar na presença de Deus, procurar se achegar diante de Deus, através da adoração, através do louvor, através de um cântico sincero, de um coração quebrantado, de um espírito contrito, da qual Deus não vai desprezar. É a experiência de Davi. E quando este um dia pecou, e visto que Deus iria corrigi-lo, ele não se importou com as correções, com as disciplinas. Uma preocupação ele teve: não afaste de mim o teu espírito. Volta, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isto é o mais importante. Se Davi perderia o trono, não importava. Se ele fosse perder os conselheiros, não se importava com isso. Se ele fosse perder o status social que tinha, não se importava com isso. A única coisa que ele não queria perder é a presença de Deus. Isso traz alegria, isso traz paz, isso traz regozijo para a nossa alma. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, se há algo que devemos desejar, que desejemos ardentemente esta presença. Vamos buscar. Salmo 27 que li com vocês. O salmista: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A casa do Senhor não é templo. A casa do Senhor é a presença dele, é ter a aprovação dele, é sentir o Espírito Santo de Deus agindo em nós. E todos nós sabemos quando nós temos a aprovação do nosso Deus. Amém? Então,
para contemplar a sua formosura, aprender do seu templo, porque no dia da adversidade o Senhor vai me esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Então vale muito, irmãos, buscar a presença de Deus. Renuncie todas as coisas, tá bom? Renuncie tudo e queira, deseje, almeje, busque incessantemente, incansavelmente a presença de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Posto que um homem sozinho, ele não pode se achegar a Deus, ele precisa de Cristo Jesus. Ele precisa desse que é o caminho, a verdade e a vida. Esse que é o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Jesus veio para restabelecer esta comunhão, restabelecer esta paz com Deus. Venhamos nós a desejar ardentemente isso, repito, a buscar isso, a estar na presença dele. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.